Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Atendendo a alguns pedidos no vídeo de hoje, eu vou resolver com você a prova da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Olímpia, no estado de São Paulo, né? Essa prova foi realizada agora no ano de 2019 e é mais uma prova organizada pela VUNESP. Então, se você estiver se preparando para um concurso da VUNESP, fica ligado nesse vídeo, fica ligado nessas questões, porque são questões características dessa banca, são questões características da VUNESP, valeu? Antes da gente começar, você pode me dar uma força? Você pode se inscrever aqui no canal? Se você se inscrever, eu vou ficar muito feliz. É sério, cara. Se inscreve aí para ajudar a gente a crescer ainda mais. É só clicar nessa carinha aqui do lado, clicar no botão inscrever-se de graça, não vai pagar absolutamente nada por isso. Você pode dar essa força aí? Bom, vamos então começar a resolver essa prova. Vem comigo? Essa primeira questão é uma questão de fração. Ela dizia, em uma ronda foram consumidos 3/10 do número de litros de combustível contidos inicialmente no tanque de uma viatura. Em uma segunda ronda foram consumidos 8 litros e ainda restaram 5/10 da quantidade inicial. Após as duas rondas, a quantidade de combustível que restou no tanque da viatura foi igual a quantos litros? Bom, questão de fração. Se você é uma pessoa que tem facilidade em matemática, você vai resolver essa questão usando uma regra de 3. Como que você vai fazer? Soma aqui 3/10 com 5/10 vai chegar em 8/10. Então, somando a quantidade de litros consumidos e que restaram, tem 8/10. E ele ainda gastou 8 litros. Esses 8 litros vão equivaler, então, se aqui tem 8/10, esses 8 litros equivalem a 2/10. Faz uma regra de 3. 8 litros equivale a 2/10, x litros equivalem a 5/10. Fez a regra de 3, chegou na resposta da questão. Entendeu? Agora, se você não é essa pessoa que consegue ver as questões de modo tão rápido assim, vamos realizar o raciocínio que está por trás desse enunciado. Então, ele deu para a gente aqui a quantidade de litros consumidos na primeira ronda, 3/10 do total, depois mais 8 litros e ainda falou que restaram 5/10 da quantidade inicial. A gente sabe qual é a quantidade total de litros de combustível presente nessa viatura? Não sabe. Então, vamos chamar essa quantidade total de litros de combustível da viatura de X. Sabendo que o total de combustível é X, na ronda 1 foi consumido 3/10 desse total. 3/10 vezes esse total de combustível, vezes X. 3/10, fazendo essa divisão, 3 dividido por 10, isso dá 0,3, 0,3x. Você pode escolher trabalhar com a fração ou com o número decimal. Você deve escolher aquilo que for mais fácil para você. Fechou? Na ronda 2, o problema diz que foram consumidos 8 litros. Então, coloca lá, ronda 2, 8 litros. E ainda restaram 5/10 da quantidade inicial, ou seja, 5/10 de vezes o x, que é a mesma coisa que 0,5x. Sempre que você tiver um probleminha assim, se você não tem facilidade, monta do lado as informações que foram dadas, as informações que estão presentes aqui no problema, porque assim vai ficar mais fácil de você encontrar o caminho para resolver a questão, entendeu? Então, olha só, você sabe que tem x de combustível no total, gastou 0,3x na primeira ronda, 8 litros na segunda e ainda sobrou 0,5x. Você concorda que, se a gente somar o tanto que sobrou, mais os 8 litros, mais o 0,3x que foram gastos, a gente chega no total de combustível? Então, vamos fazer isso. Vamos somar isso aqui e igualar essa soma a x. X vai ser igual a 0,3x mais 8 litros mais 0,5x. Agora, é só fazer continha. 0,3x, você vai somar com tudo que tem x. Vai somar com 0,5x. 0,3x mais 0,5x dá 0,8x. 0,x mais 8, isso é igual a x. Pego esse 0,8x que está positivo, passo para o lado de cá, vai passar negativo, vou ficar com x menos 0,8x é igual a 8. Aqui eu tenho quanto x? Eu tenho 1x, concorda? Se eu não tenho o número aqui multiplicando, é porque o 1 está aqui, porque 1 vezes x dá o próprio x. Então,
1x menos 0,8x dá quanto? Uma laranja menos 0,8 laranjas dá 0,2 laranjas, 0,2x. 0,2x é igual a 8. Pego esse 0,2, está multiplicando, passo para o lado de cá, vai passar dividindo, vou ficar com x igual a 8 dividido por 0,2. Agora, você pode fazer essa divisão tradicionalmente ou pode usar um truque aqui, né? Quando você tem números decimais na divisão, você pode ir multiplicando por 10. A cada multiplicação por 10 que você fizer, você vai andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, se eu multiplicar o 0,2 por 10, ele vai virar 2. Aí a divisão vai ficar mais fácil. Só que para fazer isso, eu tenho que multiplicar tanto o 0,2 quanto o 8 por 10. Então, bora fazer isso, né? 8 vezes 10 dá 80, 0,2 vezes 10 dá 2. Agora, a divisão fica bem mais fácil, né? 80 dividido por 2 dá 40, certinho? Então, 40 é o total de combustível que está no tanque dessa viatura. Mas não é isso que o problema quer saber. O problema quer saber a quantidade de combustível que restou no tanque. A quantidade de combustível que restou no tanque foi 5 décimos da quantidade inicial, ou seja, 5 décimos de 40. Vamos fazer. 5 décimos, o dia é uma multiplicação, então 5 décimos vezes a quantidade total de combustível, 40 litros. Para fazer essa multiplicação e divisão, você pode escolher a ordem que você vai fazer. Você pode, por exemplo, simplificar esse zero aqui com esse zero aqui. Vai sobrar, então, 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Então, a quantidade de combustível que restou no tanque da viatura foi igual a 20 litros. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendeu? Dúvida? Se tiver dúvida, já sabe. Pergunta. Não fica com a dúvida. Não fica com a dúvida porque vai cair uma questão muito parecida com essa na outra prova da VUNESP que você for fazer. Não é praga não. É porque sempre tem questão de fração nas provas da VUNESP. Então, se tiver dúvidas, pergunte para você não ficar com a sua dúvida. Fechou? Agora, se estiver entendendo, deixa o joinha no vídeo para dar sua força também. Combinado? Bora ver a questão 17. Vamos lá. Numa gincana entre as escolas de Laura e Isabela, todos os alunos participantes devem formar equipes. Todas as equipes devem ter o mesmo número de alunos, sendo esse número o maior possível, de modo que cada equipe tenha alunos de uma escola somente. Sabe-se que da escola de Laura participarão 56 alunos e da escola de Isabela 70. Nessas condições, o número máximo de equipes formadas será igual a quanto? Bom, ele deu para a gente informações relacionadas aos alunos e quer saber o número de equipes. Mas ele deu uma dica preciosa no enunciado. Ele disse que as equipes devem ter o mesmo número de alunos e esse número deve ser o maior possível. A gente quer um número comum que seja o máximo. Então, a gente quer o máximo divisor comum entre 56 e 70. Captou essa mensagem? Ele disse o mesmo número e o maior número possível. Isso nos remete ao máximo divisor comum entre esses dois números. Como que a gente faz o MDC entre 56 e 70? A gente fatora usando números primos que sejam capazes de dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, 56 e 70 são números pares, logo eles são divisíveis por 2. 56 dividido por 2 dá 28, 70 dividido por 2 dá 35. Agora a gente tem um par e um ímpar, então a gente não pode dividir por 2 de novo, porque o número que tiver aqui tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Entendido? Esses números são divisíveis por 3? Não, porque a soma dos seus algarismos, 8 mais 2 dá 10, 10 não é divisível por 3, logo esse número não é divisível por 3, entendeu? Próximo número primo, 5. Esse 28 é divisível por 5? Não, porque são divisíveis por 5 os números que terminam em 0 ou 5. Próximo, 7. 28 e 35 podem ser divididos por 7? Sim! Então, faz a divisão por 7. 28 dividido por 7 dá 4. 35 dividido por 7 dá 5. Então, agora a gente chegou aqui em números e a gente não tem nenhum número primo que é capaz de dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo. Então, a gente terminou a nossa fatoração. O MDC entre 56 e 70 é 2 vezes 7, ou seja, é 14. Isso significa que cada uma das equipes terá 14 alunos. As equipes deverão ter 14 alunos.
Na escola que tem 56 alunos, quantas equipes serão formadas? Divide o número de alunos pelo o total de alunos pelo número de alunos que vai ter em cada equipe. 14, 56 dividido por 14 dá 4. 70 alunos da escola da Isabela dividido de 14 em 14, 70 dividido por 14 dá 5. Sendo assim, vai existir 4 mais 5 equipes. 4 mais 5 dá 9. 9 é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? É só você lembrar de como se faz o MDC, o máximo divisor comum. Para calcular o máximo divisor comum entre dois números, você deve fatorar esses números usando números primos que sejam capazes de dividir os dois termos ao mesmo tempo. Fechou? Questão número 18. Questão envolvendo porcentagem. Em uma lanchonete, a soma dos preços dos sanduíches A e B era em março igual a R$ 49,00, sendo que o sanduíche A era R$ 7,00 mais caro que o sanduíche B. Em abril, foi aplicado um aumento de 10% nos preços de todos os sanduíches e, desse modo, o sanduíche A passou a custar quantos reais? Bom, o problema disse pra gente, tem dois sanduíches. A soma dos preços é 49 e o sanduíche A é R$ 7,00 mais caro que o sanduíche B. Então, o sanduíche A é R$ 7,00 mais caro que o sanduíche B. Se a gente disser que o sanduíche B custa X reais, quanto vai custar o sanduíche A? O sanduíche A é R$ 7,00 a mais, ou seja, o sanduíche A vai custar X mais 7, R$ 7,00 a mais, certinho? Somando esses dois preços, essa soma dá R$ 49,00. Então, X mais 7, X mais X mais 7, dá 49. 1x mais 1x, uma laranja mais uma laranja, duas laranjas, 2x. Pego esse 7 que está positivo, passo para o lado de cá e vai passar negativo, 49 menos 7 dá 42. Pego esse 2 que está multiplicando, passo para o lado de cá e vai passar dividindo, x vai ser 42 dividido por 2. 42 dividido por 2 dá 21, então x vale R$ 21,00. X é o preço do produto B. Quanto vai custar o produto A? Porque ele quer saber quanto passou a custar o produto A depois que aumentou 10%. Atualmente o produto A custa quanto? X mais 7, 21 mais 7. 21 mais 7 dá 28. O produto A custava R$ 28,00 antes do aumento. Houve um aumento de 10%. Quanto é 10% de qualquer número? Truque para você. 10% de qualquer número. Para calcular, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Se o 28 está aqui sem vírgula, isso é porque a vírgula está depois do 8. Pega a vírgula, anda uma casa para a esquerda, vai dar 2,8, R$ 2,80. Então, 10% de 28 é 2,80, 2,8. Sendo assim, quanto passou a custar o produto A? 28 mais 2,8. 28 mais 2,80. Isso dá R$ 30,80. Esta é a resposta dessa questão. Tranquilinho, não é não? Mesmo assim, se tiver dúvidas, pergunta. Não fica com a dúvida, só me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Valeu! Mais uma questão, manda aí. Questão número 19. Questão de razão e proporção. Para participar de um processo seletivo para determinado cargo público, inscreveram-se homens e mulheres num total de 325 pessoas, sendo a razão entre o número de mulheres e o número de homens igual a 5/8. A diferença entre o número de homens e o número de mulheres inscritos para esse concurso é igual a quanto? Bom, para resolver essa questão, muita gente vai usar um truque que já é velho conhecido das pessoas que estudam para concurso, né? Como que você resolve questão de razão e proporção usando um truque? Você soma esses dois valores aqui da razão que foi dada, 8 mais 5 dá 13, divide o total por esse número, 325 dividido por 13, pega esse resultado, multiplica por 5, multiplica por 8, descobriu o número de homens e de mulheres, subtrai um pelo outro, chegou na resposta da questão. No entanto, o objetivo aqui do canal não é esse. Não é só que você decore um truque. Por quê? Por exemplo, na última prova da Polícia Militar de São Paulo, para o cargo de soldado, caiu uma questão de razão. E muita gente tinha decorado esse truque. Só que lá tinha um detalhe na questão que fazia com que as pessoas não conseguissem resolver a questão diretamente usando o truque. O que aconteceu?
muita gente sabia o truque e errou a questão. Ou seja, não adianta você saber um truque se você não souber o raciocínio que está por trás dele. Você precisa entender o raciocínio e aí sim você vai conseguir resolver qualquer questão. Fechou? Vamos então ver o raciocínio por trás desse truque? Bom, o problema disse que a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 5/8. O que é a razão? A razão é a divisão. Quando você divide o número de mulheres pelo número de homens, o resultado dá 5/8. Assim, o número de mulheres dividido pelo número de homens é igual a 5/8. Nessa igualdade, o M não é de fato igual a 5 e o H não é de fato igual a 8, mas a gente pode dizer com certeza que o M é um número diretamente proporcional a 5 e o H é um número diretamente proporcional a 8. Para transformar esse símbolo aqui de proporcionalidade em igualdade, você vai multiplicar esses dois valores aqui, o 5 e o 8, por uma constante, e geralmente a gente usa a letra K. Então o M vai ser 5K, o H vai ser 8K, entendeu? Agora, sim, você vai somar o número de mulheres com o número de homens. Ao somar o número de mulheres com o número de homens, o total vai dar 325. Então, você vai fazer mulheres mais homens dá 325, porque ele disse para a gente, inscreveram-se homens e mulheres num total de 325 pessoas. Mulheres mais homens dá 325. O número de mulheres não é 5K, o número de homens não é 8K, coloca esses valores aqui embaixo. 5K mais 8K dá 325. 5 laranjas mais 8 laranjas dá 13 laranjas. 13K é igual a 325. Pega o 13 que está multiplicando, passa para onde K vai passar dividindo. K vai ser 325 dividido por 13, que dá 25. Sabendo o valor de K, você já consegue calcular o número de mulheres e o número de homens, né? Basta multiplicar os 5 e 8 por 25, ou seja, o mesmo raciocínio que você aplicaria lá no truque que você fez, só que aqui explicado de onde veio esse truque, ok? Mas não é isso que o problema quer. O problema é a diferença entre o número de homens e o número de mulheres. O que é a diferença? A diferença é a subtração. Se você subtrair o número de homens pelo número de mulheres, qual que é o número que você vai obter? O número de homens não é 8K, o número de mulheres não é 5K, faz essa subtração, né? 8K, número de homens, menos 5K, número de mulheres, 8 menos 5 dá 3, 3K. Então, a diferença, o valor que a gente quer é 3 vezes K. Agora sim, o K vale 25, então faz 3 vezes 25. 3 vezes 25 dá 75. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Entendeu o que eu quis dizer? Pode fazer usando o truque? Pode, você vai ganhar tempo com isso, mas antes de usar o truque, entenda de onde veio esse truque. Valeu? Assim, você não vai errar quando a VUNESP colocar um detalhezinho qualquer lá que mude um pouco o sentido da questão. Combinado? Esqueci de falar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link com outras questões para você treinar. Então vai ter aqui embaixo uma outra questão de razão e proporção para você treinar e assim ficar fera nas questões da VUNESP. Valeu? Bora ver a questão número 20. Em uma gráfica, 20 máquinas iguais de mesmo rendimento imprimem 7.500 páginas em 30 minutos de funcionamento simultâneo e ininterrupto. O número de máquinas necessárias para imprimir 1.500 páginas em uma hora, funcionando de forma simultânea e sem interrupções, será igual a quanto? Aqui a gente tem uma questão de regra de 3 composta. Ele disse inicialmente que 20 máquinas imprimem 7.500 páginas em 30 minutos. Ele quer saber quantas máquinas irão imprimir 1.500 páginas em 60 minutos. Existem algumas formas de se resolver essa questão, mas aqui nesse vídeo vou resolver usando os conceitos de regra de 3 composta. Como que você vai resolver assim? Você vai relacionar o seu x com os outros parâmetros. Então, por exemplo, número de páginas. Se o número de páginas diminuir, eu vou precisar de mais ou menos máquinas. Vou precisar de menos máquinas. Então, quando o número de páginas diminui, o número de máquinas também diminui.
Qual que é a relação entre o número de máquinas e a quantidade de tempo? Se o número de máquinas diminuir, o número de máquinas que estão imprimindo diminuir, o tempo vai diminuir ou aumentar? O tempo que elas vão gastar vai aumentar, não é? Se o número de máquinas diminuir, o tempo gasto vai aumentar para imprimir um determinado número de páginas. Agora, você tem aqui 3 setas. Para resolver essa regra de 3, basta você seguir o sentido das setas. Aqui a seta está vindo de cima para baixo, então você vai pegar o número de cima, dividir pelo número de baixo, 20 dividido por x, 20 dividido por x. Fez o x, coloca o igual. Aqui está vendo de cima para baixo, então divide o número de cima pelo número de baixo. 7.500 dividido por 1.500, multiplica por. Aqui a seta está vindo de baixo para cima, então você vai pegar o número de baixo e dividir pelo número de cima, 60 dividido por 30. Tá pronto. Agora é só fazer continha. Pode simplificar aqui, ó. Simplifique esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 75 dividido por 15. 75 dividido por 15 dá 5, né? 60 dividido por 30 dá 2. Então eu vou ter aqui, ó, 20 dividido por x é igual a 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Pego esse x que está dividindo, passo para o outro lado, vai passar multiplicando. Então vou ficar com 20 é igual a 10x. Agora pego esse 10 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá, vai passar dividindo. 20 dividido por 10 dá 2. X é igual a 2. Serão necessárias 2 máquinas para produzir 1.500 páginas em 60 minutos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Se tiver entendido, deixa o joinha no vídeo. Vamos para a questão 21? Vamos lá. Um piso quadrado foi totalmente revestido por 144 placas quadradas de porcelanato, todas iguais e inteiras. Se a medida do lado de cada placa de porcelanato utilizada é de 0,5 metros, então o perímetro desse piso é igual a quanto? Bom, aqui a gente tem uma questão de figuras planas que vai envolver área e perímetro. Se a gente tem uma placa de 0,5 metros de lado, uma placa quadrada, né? A gente vai calcular a área dessa placa. A área dessa placa é 0,5 vezes 0,5, isso dá 0,25 metros quadrados. Só que não existia nesse piso quadrado só uma placa quadrada, existiam 144 placas. Então a gente consegue calcular a área total desse piso? Consegue, basta multiplicar o número de placas, 144 placas, pela área de cada placa, 144 vezes 0,25, né? Então a área das 144 placas é 144 placas vezes 0,25 metros quadrados. Isso dá 36 metros quadrados. Para fazer essa multiplicação por 0,25, basta dividir o 144 por 4, tá? Se fosse meio, você dividia por 2. A metade de meio não é 0,25, divide por 2 de novo, ou seja, é 144 dividido por 4, dá 36. Você sabe que, então, essas 144 placas ocupam uma área total de 36 metros quadrados. E esse espaço é um quadrado, não é? Como que você calcula a área de um quadrado? A área do quadrado não é o lado elevado ao quadrado? Lado do piso quadrado. A área não é o lado elevado ao quadrado? Então, você sabe que a área total é 36. Substitui a área por 36. 36 é igual a lado ao quadrado. Pega esse quadrado, passa para o lado de cá, vai passar como raiz quadrada. O lado vai ser raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 dá 6. Então, o lado desse piso quadrado tem 6 metros. Ele quer saber o lado? Não, quer saber o perímetro. O perímetro é a soma dos 4 lados. Se a gente está falando que é um piso quadrado, você vai somar 4 vezes o número 6. Ou seja, você vai fazer 4 vezes 6. O perímetro do piso quadrado é 6 mais 6, mais 6 mais 6. 4 vezes 6, o que dá 24 metros. Sendo assim, essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Apesar disso, o problema não foi tão direto. Eu acho que as pessoas terão uma certa dificuldade. Você teve dificuldade para visualizar esse raciocínio? Se você teve, deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha comigo qual foi a sua dificuldade.
Para treinar a questão de figuras planas semelhantes a essa e talvez um pouco mais difíceis que essa, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechou? Vamos para a questão número 22. Questão de sólidos geométricos. A terça parte do volume total de um reservatório com formato de paralelepípedo reto retângulo está preenchido com água conforme a figura. Então, você tem aqui o reservatório e tem todas as medidas até onde tem água, né? Para que a água atinja exatamente a metade do volume total desse reservatório, será necessário adicionar mais uma quantidade de água igual a quanto? Bom, primeiro passo, calcula quanto existe de água nesse reservatório atualmente. 3 vezes 2 vezes 0,6, né? Multiplica o comprimento pela largura, pela altura da água, você vai descobrir o volume de água presente. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 0,6 dá 3,6 metros cúbicos. Se você sabe que 3,6 metros cúbicos é o volume de água e ele corresponde a 1/3 do volume total, você consegue agora calcular o volume total desse reservatório. Concorda? 1/3 do volume total é igual a 3,6. 3,6 metros quadrados é 1/3 do volume total. Se a gente chamar o volume total de x, a gente vai dizer que 1/3 do volume total, 1/3 vezes o volume total, que é x, é igual a 3,6 metros cúbicos, é igual ao volume de água que tem lá, ok? Como que a gente resolve agora? Pego esse 3 que está dividindo, passo para o lado de cá, passar multiplicando. Então, x vai ser 3,6 vezes 3. 3,6 vezes 3 dá 10,8. O volume total desse reservatório é de 10,8 metros cúbicos. Ele quer que a gente descubra quanto falta de água para chegar na metade. Então, primeira coisa, vamos descobrir qual é a metade desse volume. Basta a gente dividir 10,8 por 2. Metade do volume total é 10,8 dividido por 2. 10,8 dividido por 2 dá 5,4. Então, 5,4 é a metade. Quanto que falta de água para chegar em 5,4? Tem atualmente 3,6 para chegar à metade. Basta eu subtrair 5,4 menos 3,6. Para atingir a metade, falta de água. 5,4 metros cúbicos menos 3,6, que é o tanto que já tem, né? 5,4 menos 3,6 dá 1,8 metros cúbicos. Essa, então, é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Para treinar a questão de sólidos geométricos, você vai encontrar aqui. Pode aparecer nesse link, você encontra outras questões envolvendo conceitos semelhantes a esse. Valeu? Vamos para a questão número 23. Vamos lá. Questão tranquilinha, de porcentagem de regra de 3, né? O gráfico de setores com dados referentes a 2018 mostra a capacidade de produção instalada das montadoras brasileiras e o número de veículos efetivamente produzidos. Então, a gente tem aqui, ó, produção, capacidade instalada. A capacidade instalada é de 5 milhões de veículos, mas a produção foi só de 2,88 milhões, essa parte mais escura aqui do gráfico, não é? Em 2018, a capacidade ociosa, ou seja, não utilizada, essa parte do gráfico aqui, cuja informação não está presente. A capacidade ociosa das montadoras brasileiras representou da capacidade de produção instalada aproximadamente quantos por cento? Ou seja, a capacidade ociosa corresponde a quantos por cento da capacidade total de 5 milhões? Bom, primeiro passo, para saber a capacidade ociosa, basta subtrair os 5 milhões de veículos que podem ser produzidos menos os 2,88 milhões que foram produzidos. 5 milhões menos 2,88 milhões dá 2,12 milhões. Agora, faz uma regra de 3. 5 milhões de veículos correspondem a 100%. Esses veículos que não foram produzidos, 2,2 milhões, corresponderão a x, né? 5 milhões 100%, 2,12x. 5 vezes x vai ser igual a 2,12 vezes 100. 2,12 vezes 100 anda com a vírgula 2 casas para a direita, né? Multiplicação por 100 anda com a vírgula 2 casas para a direita, vai dar 212. O 5 que está multiplicando, passo para o vai passar dividindo, vai ter x igual a 212 dividido por 5, correto?
21 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, sobra 1. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Aí 20 dividido por 5 dá 4. Isso vai dar 42,4. Como ele quer aproximadamente, você vai colocar o número mais próximo de 42,4, que é 42%. Então, esse é um problema de interpretação de gráfico que envolve porcentagem e regra de 3. Valeu? Também não é uma questão tão difícil, né? Basta você interpretar corretamente essas informações que foram dadas. Combinado? Questão número 24. Uma rápida pesquisa encontrou 2 preços distintos para um mesmo produto. Sabe-se que a soma de ambos os preços é igual a 216 e que a diferença entre o preço maior e o preço menor é 24. O preço maior é igual a quanto? Então, questão de sistema. Como você resolve essa questão? Bem tranquilo, né? Somando, você tem 2 produtos. Você sabe como se chamam esses 2 produtos? É uma camisa e uma calça. É um produto X e um produto Y. Ao somar os dois, X mais Y, o resultado vai dar 216. Ao subtrair um do outro, o resultado vai dar 24. Então, o produto X e Y, X mais Y dá 216, X menos Y dá 24. Coloca uma chave aqui, tem um sistema. Com um sistema, você pode resolver tanto usando o método da substituição, como usando o método da adição. Nesse caso desse sistema aqui, eu achei mais fácil resolver usando o método da adição, porque você pode cancelar o Y aqui e aí já vai chegar na resposta. Olha só. Então, método da adição, você vai somar as duas equações. Então, soma x mais x, 2x, mais y menos y, dá 0. Então, isso vai cancelar. Isso vai ser igual a 216 mais 24. 216 mais 24 dá 240. Pega o 2 que está multiplicando, passo para vai passar dividindo, x vai ser 240 dividido por 2. 240 dividido por 2 dá 120. X vale 120. X é o produto mais caro. Esse é o valor que o problema quer. Então, chegou na resposta. A resposta é a letra D. Tranquila a questão, não é? Se você quisesse fazer usando o método da substituição, tranquilo. Você ia passar aqui o y para o lado de cá ou o x para o lado de cá e substituir na expressão anterior, tá bom? Vamos ver mais uma questão? Questão 25. Questão que envolve unidades de medidas, horas e minutos. Você tem que fazer continhas com horas e minutos. Adriano faz caminhadas regulares em uma pista portando um aparelho que registra o número de passos dados. Certo dia, ele iniciou a caminhada com o aparelho zerado e, mantendo o ritmo constante, chegou à marca de 700 passos às 8 horas e 58 minutos e a marca de 1.500 passos às 9 horas e 6 minutos. Nesse dia, Adriano iniciou a caminhada que horas? Bom, então olha só. 9 e 6, ele tinha caminhado 1.500 passos. 8 e 58, ele tinha caminhado 700 passos. Fazendo a conta de quantos passos ele deu nesse intervalo de tempo, você chega aqui, ó. 1.500 menos 700 dá 800, né? Ele deu 800 passos em quanto tempo? Diferença entre 8 horas e 58 minutos e 9 horas e 6 minutos. Sabe fazer essa diferença? Pensa lá no relógio que fica fácil, né? De 8h58 até 9 horas, passaram quantos minutos? 2 minutos, né? 8h58 mais 2 minutos dá 9 horas. 9 horas mais 6 minutos dá 9 e 6. Então, eu vou ter que colocar 2 minutos mais 6 minutos. 2 mais 6 dá 8. Ou seja, em 8 minutos, ele deu 800 passos. Se em 8 minutos ele deu 800 passos, quantos passos ele deu? Quantos minutos ele gastou para dar 700 passos? X minutos. Pode fazer uma regra de 3, apesar que aqui o raciocínio é bem direto. Se ele deu 8 passos, se ele deu 800 passos em 8 minutos, ele vai dar 700 passos em 7 minutos, concorda? 8 em 800, 7 em 700. Mas se você não consegue visualizar assim direto, faz a regra de 3. 800 vezes x vai ser igual a 8 vezes 700. 800x é igual a 8 vezes 700. 8 vezes 700 dá 5.600. Pega 800 e está multiplicando, passa lá de cá. Vai passar dividindo. Simplifica esses dois zeros, vai sobrar 56 dividido por 8. 56 dividido por 8 dá 7. Então, ele gastou 7 minutos para dar os 700 passos
que foram dados às 8 horas e 58 minutos. Então, ele começou a caminhada 7 minutos antes de 8h58. Começou a caminhar 7 minutos antes das 8 horas e 58 minutos. 8 horas e 58 minutos menos 7 minutos dá 8 horas e 51 minutos, né? 58 minutos menos 7 dá 51 minutos. Ok? Então, essa é a resposta da questão. Ele começou a caminhada às 8 horas e 51 minutos. Tranquilinha essa questão, não é? Dá para fazer essa questão usando a sua visualização do relógio. É mais fácil fazer assim, usando lá a sua visualização, do que fazendo as subtrações matematicamente, né? Da forma que a gente faria, passando 1 hora emprestado para cá, para ficar 66 e fazendo a subtração, ok? Vamos ver a última questão. Essa era a última questão. Achei que tinha mais uma. Não, essa é a última questão. Então é isso, pessoal. Se tem dúvidas, se tiver dúvidas, pergunta. Não fica com a dúvida, como eu já disse para você. É só me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se tiver curtido a explicação, deixa o joinha aí no vídeo, por favor. Clica aí no joinha. Bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilha com alguém que está se preparando junto com você, né? E se inscreve aqui no canal para dar a sua força. Valeu? É isso. No mais, então, bons estudos e até a próxima!